Estudos de universidade brasileira e norte-americana produzem vacina contra a malária. Ela entra em teste em humanos. SC-108 em Cocal do Sul tem a sua duplicação assinada. Já está em vigor a nova medida provisória que regulamenta o teletrabalho. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, 8 de setembro de 2022, um dia histórico para o mundo. Um dos maiores nomes da história do século XX morreu nesta quinta-feira. Rainha Elizabeth II do Reino Unido faleceu aos 96 anos. Seu filho, agora o rei Charles, já assumiu o reinado. Elizabeth nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926. Ela chegou ao trono no dia 6 de fevereiro de 1952, aos 25 anos, após a morte do pai, George VI, mas precisou esperar até o mês de junho do ano seguinte para ser coroada como 40ª soberana da Inglaterra. A partir desse momento, dedicou incansavelmente a vida às obrigações e visitas oficiais, essencialmente cerimoniais, de chefe de Estado, comandante em chefe das Forças Armadas, líder da comunidade britânica e governadora suprema da Igreja Anglicana. Nos últimos anos, a rainha da Inglaterra diminuiu significativamente a quantidade de aparições públicas e teve que enfrentar a Covid-19, que a deixou muito cansada, a morte do marido Philip em abril de 2021 e as diversas crises da família real. Entre as polêmicas está o chamado Brexit, a mudança do neto Harry e da esposa Meghan para os Estados Unidos, de onde acusaram a realeza de ser racista e não ter solidariedade, questões que a monarca prometeu tratar de modo privado. Elizabeth também precisou enfrentar o escândalo protagonizado por Andrew, que muitos apontam como filho favorito, que teve que abandonar a vida pública pela amizade com o falecido empresário americano Jeffrey Epstein, acusado de explorar sexualmente menores de idade. Em junho, o Reino Unido celebrou com muita festa o Jubileu de Platina, o aniversário de 70 anos da chegada ao trono da soberana, em celebrações nas quais ela pouco participou. O príncipe Charles, o próximo na linha de sucessão, tem assumido cada vez mais funções oficiais que seriam da rainha. Mas os problemas não ficaram restritos aos últimos anos. Ao longo do reinado, Elizabeth II se esforçou para manter o prestígio da monarquia, desestabilizada por uma série de escândalos, entre eles os divórcios dos 3 filhos mais velhos. Quando em 1997 ocorreu a morte trágica da princesa Diana, divorciada há alguns anos do príncipe Charles, os britânicos, emocionados, criticaram a frieza da soberana. Este foi um duro teste para a monarquia. Mas a família real recuperou pouco a pouco a credibilidade, demonstrando a capacidade para a renovação dentro da continuidade durante o suntuoso casamento do príncipe William, primogênito de Charles e Diana, com a jovem de classe média Kate Middleton. Quando celebrou o Jubileu de Diamante em 2012, a popularidade da rainha estava tão alta quanto no momento da coroação. Em 9 de setembro de 2016, a monarca se tornou a pessoa a ocupar por mais tempo o trono britânico. Durante os anos de reinado, Elizabeth II lidou com 13 primeiros ministros britânicos em audiências semanais no Palácio de Buckingham. Quase sempre respeitou o princípio de não se envolver publicamente em política, mas nos referendos de independência da Escócia em 2014 e sobre a permanência na União Europeia, foram divulgadas declarações da rainha feitas de forma privada, nunca desmentidas, que apontavam pela preferência por manter os escoceses no país e abandonar o bloco europeu. A morte de Elizabeth II deixa órfãos da chefe de Estado 130 milhões de súditos no Reino Unido e em outros 15 antigos domínios do Império Britânico, entre eles Austrália, Nova Zelândia e Canadá. E um morador de Tóquio, no Japão, tem um emprego que muitos adorariam, ou pelo menos vivem dizendo que gostariam disso: fazer nada. E olha que ele ganha bem pelo que faz, ou melhor, não faz. Este é Shoji Morimoto. 4 anos atrás, ele trabalhava em uma editora. O chefe dele vivia reclamando do funcionário, a quem chamava de preguiçoso e que não fazia nada. De tanto ouvir a classificação,
Morimoto captou a mensagem e passou a literalmente não fazer nada. Hoje, ele apenas acompanha as pessoas. Nada de contatos. Vai a lugares combinados e fica ouvindo desabafos ou andando ao lado. Uma vez pediram para ele trocar uma geladeira de lugar. Jamais. Ele diz que o combinado é fazer coisas como subir em uma gangorra de um parque junto com uma moça que não tinha companhia, ou como ir a uma estação de trem para sorrir e fazer o aceno para a pessoa que estava partindo. E cada vez que faz uma coisa como essa, recebe o equivalente a R$ 370. Muitos médicos de planos de saúde do Brasil não recebem nem metade desse valor por uma consulta. Ao contrário de quem não faz nada e que até hoje já fez 4.000 acompanhamentos, com um rendimento de R$ 30.000 por mês, sem descontos. E agora, né? A Caixa Econômica Federal ampliou o financiamento da casa própria para até 80% do valor do imóvel e anunciou redução nas taxas de juros do financiamento. Os novos valores iniciam em 7,66% para imóveis de até 350 mil, uma redução de 1 ponto percentual ao que era cobrado anteriormente. De acordo com a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, as linhas de crédito de financiamento de longo prazo têm uma influência menor da Selic. As instituições financeiras já subiram as taxas de juros lá atrás, quando a Selic estava em 2%. O crédito habitacional estava com taxa de 7%. Nas linhas de crédito que acompanham a rentabilidade da poupança, a taxa de juros anual é menor. Isso acontece porque toda vez que a Selic passa de 8,5% ao ano, a poupança rende um valor fixo de 6,17% ao ano. Portanto, a taxa de juros será de 6,17% mais o valor fixo definido pelo banco, mais a taxa referencial de juros. A queda foi puxada pelo financiamento via poupança, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. A ABCIP projeta que 2022 será o segundo melhor ano da história do setor, ficando atrás somente de 2021. A seguir, medida provisória que regulamenta o teletrabalho já está valendo. Devido à baixa procura, o Ministério da Saúde resolveu prorrogar a campanha de vacina contra a poliomielite e também a multivacinação até o final de setembro. O Ministério da Saúde confirmou a decisão por causa da baixa adesão da população à campanha. De acordo com dados do DataSUS, somente 35% das crianças na faixa etária de 1 a menos de 5 anos foram imunizadas contra a poliomielite. Cerca de 4 milhões de doses foram aplicadas desde o início da mobilização. O objetivo da campanha contra a paralisia infantil é atingir a cobertura vacinal igual ou superior a 95% de crianças na faixa etária. A intenção é também de reduzir o número de não vacinados entre crianças e adolescentes menores de 15 anos, além de aumentar a cobertura vacinal com as vacinas HPV, dupla adulto, febre amarela, tríplice viral, hepatite B e meningocócica. Na campanha contra a poliomielite, o público-alvo são cerca de 14 milhões e 300 crianças menores de 5 anos. As crianças menores de 1 ano devem ser imunizadas e atualizar a situação vacinal para o esquema primário. Já os pequenos de 1 a 4 anos devem tomar uma dose da vacina oral poliomielite, a popularmente chamada de vacina da gotinha, desde que já tenham recebido as 3 doses da vacina inativada poliomielite injetável do esquema primário. O Brasil iniciará o teste da vacina contra a malária, que foi desenvolvida pela Universidade de São Paulo em parceria com uma universidade americana em humanos, a partir do ano que vem. O imunizante previne contra tipos de malária mais comuns na América do Sul.
Segundo os dados informados pelos cientistas que estão produzindo a vacina, a previsão é de que a tecnologia seja transferida para o Brasil assim que houver a aprovação da Anvisa e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Antes da realização em humanos, os pesquisadores precisam comprovar os resultados dos testes pré-clínicos aos órgãos reguladores e mostrar a estabilidade da vacina, assim como as condições de armazenamento e validade. Os primeiros, realizados em camundongos, mostraram que a vacina foi capaz de controlar a atividade do parasita responsável pelo tipo de malária mais comum no Brasil, a Plasmodium vivax. Segundo o Ministério da Saúde, só em 2020 foram notificados mais de 145 mil casos da doença, a maioria deles na Amazônia. Essa tem sido uma corrida implacável contra a doença que mata milhares de seres humanos anualmente, principalmente em países tropicais. Segundo a Fiocruz, o Plasmodium vivax é responsável pela maioria dos casos da doença no Brasil. Os principais sintomas da malária causado pelo Plasmodium vivax são mal-estar, calafrios, febre diária no começo, que pode evoluir para um padrão febril no intervalo de a cada 2 dias, suor intenso e prostração. A principal causa de morte por malária é o diagnóstico tardio e a falta de profissionais familiarizados com o quadro da doença. Ainda de acordo com a Fiocruz, no Brasil, ocorrem 100 vezes mais óbitos nas áreas fora da região amazônica do que na região endêmica propriamente. Mas os testes e a chegada dos imunizantes pode aliviar essa crise, como ocorreu em outras partes do mundo que sofrem com a doença. No ano passado, a Organização Mundial da Saúde aprovou a primeira vacina contra a malária. O imunizante recebeu a autorização de uso após o sucesso de programas pilotos realizados na África, em países como Gana, Quênia e Malawi. Neste mês de setembro, o teletrabalho ou trabalho remoto passou a ser prioritário para portadores de deficiência e funcionários responsáveis por menores de idade, além de poder ser adotado por estagiários e aprendizes. Essa e outras medidas fazem parte da medida provisória que foi publicada no Diário Oficial da União. O texto traz a definição oficial de teletrabalho e explica que essa forma de atuação profissional não deve ser confundida ou equiparada com as atividades de telemarketing e teleatendimento. Nas empresas, devem ter prioridade para as vagas nessa modalidade os empregados com algum tipo de deficiência, aqueles que têm filhos ou que são responsáveis pela guarda judicial de crianças de até 4 anos de idade. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não configure trabalho externo. Segundo a lei, a prestação de serviço remotamente precisa estar prevista no contrato individual de trabalho, onde deve constar expressamente. Entretanto, o regime de teletrabalho não fica descaracterizado caso o funcionário precise realizar algumas atividades presenciais e tenha de ir à empresa regularmente. A lei define 3 possibilidades para o controle dos serviços prestados: por jornada das horas trabalhadas, por produção ou por tarefa. Apesar disso, o uso de equipamentos, softwares, ferramentas digitais ou aplicações de internet fora da jornada de trabalho normal do empregado não pode ser considerada como tempo à disposição da empresa, regime de prontidão ou de sobreaviso. Segundo a nova norma, usar e-mail ou receber e responder mensagens de SMS ou de aplicativo fora do horário de trabalho só será considerado como tempo trabalhado se isso estiver previsto em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva. A adoção do trabalho presencial, mesmo se o empregado realizar o teletrabalho em localidades diferentes da prevista no contrato, não impõe ao empregador a responsabilidade por despesas relacionadas ao deslocamento, exceto se existir acordo expresso entre as partes. Os homens têm a tradição de não procurar os profissionais médicos. Dados do Ministério da Saúde confirmam essa história e urologistas estão em campanha para aumentar o número de consultas
principalmente com adolescentes. Uma pesquisa inédita feita pela Sociedade Brasileira de Urologia, com dados do Sistema de Informação Ambulatorial do Ministério da Saúde, revelou que em 2021 foram 189.943 atendimentos feitos com ginecologistas contra 10.673 por urologistas. Já em 2020 foi ainda menor. 165.925 meninas foram atendidas contra o atendimento de 7.358 de meninos. O estudo ainda revelou que a busca pelos profissionais são quase 2,5 vezes a mais das meninas entre 12 e 19 anos que os meninos da mesma idade. A questão é que, independentemente da faixa etária, o homem procura menos o médico para consultas de rotina, o que faz com que ele tenha uma expectativa de vida menor. As mulheres vivem, em média, 7 a 10 anos mais do que os homens, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, que também afirma que, ao contrário das meninas, que as mães levam a ginecologista já na adolescência, os meninos não. Ou seja, não adianta fazer campanha apenas para o homem na fase adulta, já que esse comportamento é reflexo de toda uma história de vida. Por isso, neste mês, a SBU realiza a 5ª edição da campanha #VemProUro, que enfatiza a importância de um menino ir ao médico na adolescência. Este ano, a campanha aborda a relevância dos cuidados com a saúde genital e reprodutora e visa principalmente os pais para que tenham consciência da necessidade de levar não só as filhas, mas também os filhos a um atendimento médico preventivo e não apenas quando ficam doentes. A campanha se engaja ainda na luta contra os cânceres provocados pelo HPV, incentivando os responsáveis a levarem seus filhos adolescentes para serem vacinados. A seguir, governador em exercício assina a ordem de serviço da duplicação da SC 108. Desde agosto de 2022, a população brasileira conta com uma nova lei válida em todo o território nacional, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD. A nova legislação deixou mais claro que são as pessoas físicas e não as empresas que são donas dos dados pessoais de cada um. Desde agosto de 2020, a população brasileira conta com uma nova lei válida em todo o território nacional. É a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD. Mas, afinal, quais são os dados que ela quer proteger? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata de dados pessoais, que nada mais é toda e qualquer informação que a gente consegue identificar uma pessoa. A importância dessa lei a gente pode ter duas vertentes. Para os cidadãos, é muito importante essa proteção da privacidade, da proteção deles e a gente saber o que estão fazendo com os nossos dados pessoais. Tem muitas empresas que tratam muitos dados desnecessários, que é um ponto que a LGPD traz também. Ela é uma lei que ela reforça direitos que estão previstos na Constituição. Então, desde 88, a gente tem legislação já prevendo, por exemplo, o direito à privacidade. E ela traz uma série de novos direitos para o indivíduo. Então, alguns direitos que, inclusive, já estavam previstos no Marco Civil da Internet, desde 2014. Também direitos previstos no Código Civil, de 2002. Então, assim, são leis que são aspectos, são direitos, enquanto nós titulares, que foram reforçados e que agora a gente tem direitos como acesso à informação e um caminho, de como que a gente exerce esse direito. Camila é diretora estratégica em uma empresa de consultoria e é especialista em privacidade e proteção de dados. Priscila é bacharel em Direito e especialista em Direito Digital. Ambas reforçam a importância da nova lei, que deixou mais claro que são as pessoas físicas e não as empresas que são donas dos dados pessoais de cada um.
Eu acho que o principal da LGPD está no caput mesmo, na explicação inicial dessa legislação, que é a autodeterminação informativa, que é eu, enquanto indivíduo, é que decido como que vai ser realizado esse tratamento. Eu tenho o direito agora de questionar, eu tenho o direito de decidir como vai acontecer esse tratamento desse dado. O que a gente via, né, até então, até por causa da transformação digital, é que parecia que os dados eram das empresas. Sim. E, na verdade, a gente está falando de seres humanos, né? Então, o dado, na verdade, é do indivíduo, então cabe a ele decidir se esse dado é ou não, né, importante para aquela relação. A gente, culturalmente, não tem essa cultura de privacidade, de entender onde os nossos dados estão. Por exemplo, muitas vezes a gente vende os nossos dados nas farmácias para ter um desconto de 20 centavos. Ah, vamos fazer um cadastro e eu te dou um desconto. Os seus dados valem 20 centavos? Esse é o meu questionamento, porque para a empresa vale muito. Tem até um jargão que se fala que os dados pessoais é um novo petróleo. Em época de eleições, a Lei Geral de Proteção de Dados ganha ainda mais importância. Com a coleta de dados, é possível entender hábitos, interesses e opiniões do eleitorado e fazer com que as propostas dos candidatos sejam direcionadas para o público que ele deseja atingir. Mas existem limites quanto à utilização dessas informações. Antigamente, os partidos políticos eles coletavam informações sobre os eleitores e simplesmente nunca mais apagavam aquela informação. Você, uma vez que recebia uma campanha de um político, o partido continuava te mandando todos os, né, a cada 4 anos ali, ou a cada 2 anos, enfim, algum tipo de publicidade acerca dos novos políticos que tinham se candidatado por meio daquele partido. E agora não pode mais. É uma restrição da própria legislação. Então, não pode mais manter por tanto tempo essa informação. Não é para sempre, né? Teoricamente, não pode receber WhatsApp. Porque, assim, como é que eles receberam os nossos dados? Fui eu que permiti? Porque hoje a gente tem esse poder de permitir ou não que falem com a gente. A gente pode pedir para não ser incomodado, perguntar como esse dado chegou até esse político ou esse grupo, né? Porque normalmente não é o político em si que encaminha, mas, né, a comitiva dele, pedir para que esses dados sejam apagados. Então, assim, tem alguns métodos que a gente pode ser. E um método que é muito baseado na LGPD é pedir para falar com o encarregado de dados pessoais. O encarregado de dados pessoais nada mais é que o responsável por privacidade e proteção de dados dentro de qualquer empresa ou instituição. E a SC-108, que liga Criciúma a Uruçanga e passa por meio de Cocal do Sul, será duplicada. Hoje o governador em exercício assinou finalmente a ordem de serviço. Está autorizada a começar, a partir desta quinta-feira, a obra de duplicação da SC-108 entre Uruçanga e Criciúma, com a implantação do contorno viário de Cocal do Sul. A ordem de serviço para o início dos trabalhos foi entregue pelo governador em exercício, Moacir Sopelsa, em ato onde a comunidade sul-cocalense participou. A obra de duplicação da SC-108 no sul do estado começa no entroncamento com a SC-445 em Uruçanga e vai em direção a Criciúma, fazendo o contorno leste de Cocal do Sul, trecho que será implantado até a chegada a Criciúma. A extensão total é de 16,4 quilômetros e os investimentos somam mais de 225 milhões de reais. Segundo os dados da Secretaria de Estado em Infraestrutura e Mobilidade, cerca de 15 mil veículos passam diariamente pela SC-108, que liga Criciúma a Uruçanga. Em Cocal do Sul, município que é cortado pela rodovia, a expectativa de redução do tráfego pesado, o que favorece a logística das empresas e desenvolvimento da economia local. Acompanhando o ato em Cocal do Sul, o chefe da Casa Civil, Juliano Chicodelli, os secretários do Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana em exercício, Alexandre Martins da Silva, e da Agricultura, Ricardo Minuto, além dos prefeitos, vereadores, líderes religiosos e convidados e também a comunidade. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E também para vídeos e a nossa programação, siga a gente no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite, cuidado com o trânsito intenso aos arredores do Estádio Heriberto Wilson e até amanhã.